Vamos direto ao ponto. Por que somos uma máquina de tirar conclusões precipitadas e por que isso atrapalha suas decisões financeiras? Um dos principais achados dos senhores Amos Tversky e Daniel Kahneman, né? Tu nunca ouvi falar nesses caras. São os pais aí do que a gente chama de economia comportamental, né? Ou finanças comportamentais. E um dos conceitos que eles defenderam é o conceito cuja abreviação chama VISIAT, significa o que você vê é tudo que há, né? Ele é representado por uma sigla em inglês. Então, VISIAT vem de What you see is all there is, né? O que você vê é tudo que há. Sem entender, considere a seguinte pergunta. Vamos supor que eu pergunto assim: Sérgio é um bom líder? Ele é inteligente e forte? Antes que eu concluísse, talvez uma resposta tenha vindo à sua cabeça. E a resposta talvez tenha sido sim. Né? E você escolheu essa resposta com base numa informação muito limitada que tinha disponível, né? Mas antes mesmo de eu concluir, você já, Sérgio deve ser um bom líder, né? Por quê? Porque ele é inteligente, ele é forte, me parecem características de um bom líder, né? Mas e se eu fosse concluir, né, minha descrição sobre o Sérgio, eu dissesse que ele é inteligente, forte, corrupto e cruel? Observe agora que o que você não fez quando pensou em Sérgio como líder. Né? Você não se perguntou o que eu precisaria saber antes de ter formado uma opinião sobre a qualidade de liderança de alguém para poder concluir se Sérgio é um bom líder ou não. Essa parte, né, do nosso cérebro que a gente chama de sistema automático, ela operou por conta própria a partir do primeiro adjetivo. Inteligente é bom. Daqui a pouco veio o segundo. Inteligente e forte é muito bom. Então essa história ela pareceu plausível para o teu sistema automático. E sempre que isso acontece, a gente encontra o que o Daniel Kahneman chama de conforto cognitivo. Parece fazer sentido, então isso aqui é a minha opinião. Então essa é a minha decisão. E aí tirar conclusões precipitadas com base numa evidência limitada é muito mais comum do que nós gostaríamos e acontece todos os dias, pois o que nós vemos para o nosso sistema automático é tudo que há, VISIAT. E dessa forma que a gente assume riscos injustificáveis, que a gente toma decisões horríveis e que a gente tira conclusões precipitadas. Obviamente, isso atrapalha mesmo famílias que têm alta renda a formar patrimônio. E por isso, a pergunta é, o que é que eu faço então, já que eu sou uma máquina de tirar conclusões precipitadas? Para começar, você deve aceitar que o fato de não estar sempre no controle do julgamento das decisões serve para você. O que eu estou falando aqui não é sobre seres humanos estranhos, é sobre você e eu. As pessoas normalmente não acreditam que esses resultados se apliquem a elas porque tudo que você tem acesso é o seu sistema reflexivo. Aquele seu sistema é consciente, é quando você para pensar na decisão. Mas todos esses fenômenos impulsivos acontecem no seu sistema automático e você não tem qualquer acesso consciente ao seu sistema automático. E aí sim, a origem dos seus julgamentos não é controlada por você na maior parte do tempo. E isso nos expõe, não é a outros seres humanos. Você e eu nos expõe a decisões falhas todos os dias. Então o primeiro passo, para evitar o excesso, né, de decisões ruins a partir disso, é ter conhecimento de que isto acontece. Agora, por exemplo, você tem um pouco mais de clareza sobre tudo isso que a gente está falando nesse vídeo. E aí você pode buscar mais conhecimento. Você pode, por exemplo, acompanhar este que vos fala, que, inclusive, se você não está inscrito no canal, se inscreve, tá? Mas, além disso, outros temas que eu vou só pontuar aqui, mas que a gente explora aqui com maior profundidade também dentro do canal, que é o seguinte: automatizar as decisões de poupança e de investimentos ajuda muito, né? Porque você não corre o risco de perder para o seu autocontrole, para o cansaço, para as conclusões precipitadas, porque você já parou racionalmente e tomou essa decisão. Então isso é bem mais simples de fazer do que parece. Muitas pessoas não fazem porque tomam como algo muito simples, que de fato é, mas a automatização de algumas transferências ali para que você de fato guarde parte do que você ganha, isso ajuda muito. E outra coisa, para a gente fechar com chave de ouro, ter um planejamento financeiro pessoal também faz muita diferença. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Até a próxima, a gente se encontra no próximo vídeo.